Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos finalizar aí a nossa apostila 3, o último capítulo, que é o capítulo 23. Na verdade, ele continua a parte de acentuação que nós já vimos, tá? Aí eu coloquei até aqui nesse primeiro slide, repetindo um slide dessa aula que nós tivemos, né, que foi até de sílaba tônica junto com a acentuação, para a gente recapitular as sílabas tônicas para poder ir para as regras da acentuação, tá? Então, para a gente poder lembrar, na aula que eu falei para vocês sobre sílaba tônica, né, as sílabas tônicas, elas podem ser classificadas de três formas, ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa classificação dessas sílabas? Sempre, ó, de trás para frente, né? Que a gente chama da última sílaba para frente. Só que, na verdade, eu só terei, tá, 3 sílabas para classificar. Por mais que a palavra tenha 4 ou 5 sílabas, ela só vai ser a tônica ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Então, ela só pode ter essas 3 formas aqui na vertical, tá vendo? Para poder ser classificada. Então, se ela for classificada como uma última sílaba, que é a que a gente vai sempre começar por ela, ela vai ser chamada de oxítona. Se ela for a penúltima sílaba, ó, essa aqui, a tônica, né, a mais forte, ela vai ser chamada de paroxítona. E se ela for a antepenúltima sílaba mais forte, que seria a terceira de trás para frente, ela vai ser chamada de proparoxítona. Então, você sempre vai começar oxítona, paroxítona, proparoxítona, sempre assim, tá? Aí ele diz aqui, ó, não importa quão grande seja uma palavra da língua, foi o que eu acabei de falar para você, ela pode ter 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, não me interessa quantas sílabas ela tem. O que me interessa saber é que eu sempre terei 3 sílabas fortes, ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Professora, se for uma grandona, né? Por exemplo, aqui, ó, o paralelepípedo é uma grande, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 sílabas paralelepípedo. Só que ela só vai ter as sílabas podendo ser sílaba tônica as 3 últimas, ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. No caso de paralelepípedo, ó, o pi, que por um acaso é o acentuado, é a mais forte, então é a antepenúltima. Então eu chamaria ela de proparoxítona. Tá? Ó, otorrinolaringologista, até difícil de falar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas. Não importa, o que me importa são as 3 últimas, né? E aqui, otorrinolaringologista, giz é a mais forte, então é a penúltima. Se é a penúltima, ela é a paroxítona. Acomodar. Tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Não me importa. O que me importa aqui, 1, 2, 3. É as 3 últimas. Acomodar. Dar é a mais forte e a última, então ela é classificada como oxítona. Ok? Então, uma das regras que a gente vai ver é até essa daqui, ó, que é a da regra das proparoxítonas. Aqui, ó. A regra de acentuação gráfica mais fácil de aprender é as palavras proparoxítonas, pois todas elas devem receber acento gráfico. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Ó, fôlego, príncipe, lâmpada. Esses aqui são 3 exemplos só e nós vamos ver mais agora. Aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com as regras. Uma dessas é essa da proparoxítona que a gente viu, vamos rever já já. Ó, regras de acentuação. O desafio em acentuação é saber quando uma palavra recebe ou não o sinal gráfico sobre a sílaba tônica. Para isso, é preciso aplicar as regras de acentuação gráfica, observando principalmente 2 critérios. O primeiro, o que a palavra é foneticamente, para saber qual regra aplicar, e como essa palavra termina. Então, vamos lá. Essas são as 2 regras. Trabalhar o som, né, o fonema, e trabalhar o final da palavra. Então, como a gente tinha dito ali naquele primeiro slide, né, o mais fácil é a regra da proparoxítona. Por quê?
Porque todas elas são acentuadas, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, depois que você descobrir que a última sílaba dela é a tônica, que ela vai ser chamada de proparoxítona, aí vamos supor que dentro do exercício esteja assim. Por que as palavras plástico, antídoto e música são acentuadas? Né? Vocês podem perceber que a sílaba tônica é o mu, o ti e o plás, né? São as três últimas, ó. Tá vendo? Última, penúltima e antepenúltima. Então, última, penúltima e antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Então, por que essas palavras aqui são acentuadas? Essas como todas as outras. Porque elas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, todas essas palavras que estão aqui, último, acadêmico, sonâmbulo, público, álibi, próximo, ângulo, plástico, antídoto, música, dinâmico. Todas elas têm a antepenúltima sílaba tônica acentuada, né? E todas essas acentuações têm uma regra. Qual é a regra? Por elas serem proparoxítonas. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Anotem isso aí. Aí agora a gente entra para as regras da paroxítonas, né? Então vamos lá, vamos saber quais as paroxítonas são acentuadas, ó. Se a palavra for paroxítona, só terá acento quando terminar com essas letrinhas aqui, ó. L, N, R, P, S, X, I, S, U, S, AN, ão, ou alguns ditongos, né? É por isso que torneira não tem acento, ó. Torneira é uma paroxítona, ó. Torneira, o NEI é a mais forte. Ó, NEI é a mais forte. Mas por que ela não tem acento? Porque ela não termina com nenhuma dessas opções aqui. Ela termina com A, né? Se ela terminasse com AN, como imã, por exemplo, né? Aí sim, mas não, é A. Quando não tem nenhuma dessas terminações, essa paroxítona não é acentuada. Agora, olha só, possível. Qual é a sílaba mais forte? O Si. Então, ela é uma paroxítona. Por que ela é uma paroxítona? Porque ela termina com L. Olha o L aqui, ó. Tá vendo? O L aqui. Então, se terminar com alguma dessas opções, ela vai ser acento, tá? Ó, amável termina com L, por isso que a paroxítona aqui é acentuada. O dócil termina com L, por isso que o dó é acentuado. O Carmen, por que o Carmen é acentuada? Porque ela termina com N. Olha o N aqui, ó. Açúcar, por que açúcar leva acento? Porque termina com R. Olha o R aqui. Mesma coisa de cadáver. Cadáver é uma paroxítona acentuada porque termina com R. Tórax. Tórax é uma paroxítona acentuada porque termina com X. Olha o X aqui. Bíceps, ó, termina com PS. Então, PS é uma paroxítona acentuada. Aqui, ó. Ué, professora, ó, mas cuidado, tá? Com a separação de sílaba. Bíceps, isso aqui é uma separação só. Álbum, por que álbum é acentuado? Porque termina com o M. Olha o M aqui. Aqui, ó, o AU. É uma paroxítona. Sótão, por que sótão é uma paroxítona acentuada? Porque termina com aotil, ou aotil aqui. Bênção também termina com aotil, por isso que é uma paroxítona acentuada. Imã, foi o exemplo que eu dei, né, do A com tio aqui. Ó, A com tio, por isso que ele é acentuada. A mesma coisa ocorre com órfão, porque com A, tio. O fórum é acentuado porque termina com o M. Vírus, ó, é acentuado aqui, ó, porque termina com o S aqui, o S aqui, ó. Júri é uma paroxítona acentuada porque termina com, ó, tá vendo? O I, no caso aqui é IS, mas é o plural, não tem problema, tá? Que acontece aqui com lápis. Lápis é o IS, aí é uma paroxítona acentuada. Deu para entender agora, pessoal? Por quê? Então, assim, nem todas as paroxítonas têm acento. Isso vocês precisam entender. Todas as proparoxítonas têm acento, mas nem todas paroxítonas têm acento.
só levam acento quando terminam com uma dessas opções que eu dei para vocês, ou com alguns ditongos, que é o que a gente vai ver depois, tá? Então, ó, tem que decorar essas terminações, porque se não decorar essas terminações, não vai saber por que é uma paroxítona acentuada. Então, vamos supor que chega lá num exercício, numa prova, tá assim, por que a palavra bênção é acentuada e açúcar é acentuada? Aí você tem que saber, porque açúcar é uma paroxítona terminada em R e bênção é uma paroxítona terminada em ão. Isso precisa saber, tá? Porque senão dá ruim. Então tem que decorar, não tem como fugir, tem que decorar. E indo para as oxítonas, vamos saber o caso de algumas oxítonas, ó. Se a palavra for oxítona, só terá acento quando terminar em A, E, O ou em, tá? A, E, O e em. Por isso que fechar, ó, fechar não tem acento. Fechar, chá, é a minha sílaba forte. O chá, né? Por que não tem acento? Porque não termina com A, com E, com O e nem com EN. Ao contrário de sofá, né? Sofá leva acento porque termina com A. Aqui o A aqui, ó. Tá? Então, é a mesma coisa da paroxítona. Na paroxítona, nem todas são acentuadas. Na oxítona, nem todas são acentuadas. Só é acentuada quando termina com A, E, O e EN. Aqui, ó, parabéns. Por que é uma oxítona? Porque termina com EN. No caso aqui, né, é um plural de EN. Olha aqui, ó, no plural singular. Então, não esqueçam isso. Ah, professor, aqui não é EN igual também. Aqui, ó, também termina com EN. Mas é o plural. Né? Então, ens é o plural de en. Então, por isso que parabéns é acentuada, a mesma regra de também, porque termina com en. Por que sabiá e aliás são oxítono? Porque termina com A. Professor, aliás, termina com S, mas é o plural. Não pode esquecer que o plural entra também. Ó, mesma coisa do café e do português. Termina com E. É no singular e é no plural. Não tem problema. Ambas são oxítonos terminadas em E. E giló é uma oxítona terminada em O, tá? Então, A, E, O e EN. Não esqueça dos plurais, ok? Essas são as regras das oxítonas. E aí aqui eu tenho as regras também das monossílabas tônicos. O que é monossílabo, professora? É aquela palavra que só tem uma sílaba, né? Então, existem as monossílabas átonas e existem as monossílabas tônicas. Quando for tônica, ó, isto é, se tiver apenas uma sílaba e sentido independente, será acentuada se terminar em A, E ou O. Não esqueça do plural. É por isso que rei não tem acento, porque rei termina com I, né? E aqui é A, E e O. Agora, pé tem acento porque é um monossílabo terminado em A. Ó, lã, monossílaba terminada em A. Gás, monossílaba terminada em A, só que está no plural. 3, monossílaba terminada em E, está no plural, mas é monossílaba. Nó, terminada em O, né? Então, terminou em A, E e O, sendo monossílabo tônico, vai levar acento. Aí, se tiver lá, por que fé e gás são acentuados? Pois são monossílabos tônicos terminada em A e terminada em E, ok? E aí eu tenho aqui umas regras específicas, né? Que diz assim, ó. Além dessas terminações especiais, é preciso verificar se a palavra possui algum fenômeno fonético que justifique o seu acento. Se a palavra possui um ditongo aberto, okay, ditongo, aquelas duas vogais juntas, né, na mesma sílaba, com som que sai sem comprometer, né, a sua fala, ó. Terminada em el, ei e oi. Então, decorem essas finalizações desses ditongos. E não for paroxítona, deve ser acentuada. É por isso que céu tem acento, mas seu não. Céu, céu sai normalmente, então ele é um ditongo aberto. Agora, seu é para dentro. Se ele é para dentro, ele é um ditongo fechado, tá? Ideia é uma paroxítona, por isso que não leva acento. Essa ideia entrou na regra da última ortografia alterada, né? Antes ela tinha acento, agora não tem mais. É que nem jiboia, né? Que nem europeia, são todas paroxítonas, por isso que não são acentuadas. Se a palavra possui um
Hiato. Hiato é aquela que uma vogal fica numa sílaba, outra vogal fica em outra sílaba. Ó, em que as letras I e U ficam sozinhas na sílaba tônica, ou seguidas de S, deve ser acentuada. Por exemplo, ó, saída, né? Ó, saída é um hiato, na qual o I, ou é o I, ou é o U, fica sozinha, né? Mesma coisa de faísca, né? O I acompanhado de S. Não esqueça que o S é a pluralidade, então também entra. Ó, faísca, o is fica sozinho, então ele leva acento. Agora, juiz é um hiato, porém ele não fica sozinho, tá? Então ele não é acentuado. Há exceção para a palavra rainha. O rainha termina, o i ele fica sozinho. Então, teoricamente, ele deveria ser acentuado. Porém, logo em seguida nós temos o NH, né? Tudo que for acompanhado de NH não vai levar acento. Então, rainha é uma exceção, né, a essa regra do hiato, no qual o i e o u fica na sílaba tônica sozinho para ele ser acentuado, né? E todos os diminutivos terminados em inha, inho, que mesmo tendo um hiato com i isolado na sílaba, não são acentuados. Então você grave assim. No hiato, na qual o i ou o u fique sozinho, ele vai ter acento. Porém, se ele logo depois vier acompanhado de um NH, ele não vai levar acento mesmo estando sozinho. Tá? Então, grave com o NH que fica mais fácil. Temos mais uma aqui, ó. Tratando de um verbo no infinitivo, né, de primeira ou segunda conjugação, que é o que termina com A e E, lembrando que o O pertence à segunda conjugação, né? Então, cantar, vender, poer, ao qual se unem os pronomes lá ou lo, retira-se a terminação R e acrescenta-se o acento grave com a última vogal. Por isso, expressões como fechá-lo, vendê-lo e pô-lo, ó. Aqui, ó, fechá-lo. O A que levou acento, né? Porque é da primeira forma do infinitivo, termina com A, fechar. Porém, quando isso acontecer, ele vem acompanhado, né, desses pronomes oblíquo lá e lo. Você vai suprimir o R ele vai sumir e você vai colocar o acento nessa vogal. Ó, vender, vendê-lo. Então, entra o acento na vogal e perde o R. Polo é de por, né? Então, vai suprimir o R e vai acentuar a vogal. Ok? Tem acento gráfico, mas parti-lo, não. Já no caso de verbo que constitui um hiato, instruí-lo, por exemplo, o i deve ser acentuado porque fica sozinho na sílaba. Então, no caso da terceira conjugação, porque não é o que entra aqui, ó, aqui a gente está falando de primeira e de segunda, que são conjugados, na terceira, deixa eu colocar até aqui o número 3, na terceira conjugação, que é a conjugação do IR, né? Existe uma diferença na acentuação ou não. Que diferença é essa? Se o verbo, ó, que aqui é o verbo partir, né? Ele não forma um hiato, então ele não leva acento. O instruir leva hiato, então o i fica sozinho, então aí ele leva acento. Então, no caso da terceira conjugação, você precisa saber se ele é hiato ou não. Né? Se esse verbo não for hiato, ele não leva acento. Se ele for hiato, ele leva acento. Tá bom? Então, é uma questão agora mesmo de praticar e decorar essas regras de acentuação das paroxítonas e da oxítonas, porque as paroxítonas já sabemos que todas elas são acentuadas. Então, vamos fazer esses exercícios aí da 409 a 412 e depois me encaminhar as fotos, tá bom? Então, um beijo, pessoal!